Isso, aqui assim. Então vamos lá. Começar do zero. Bom dia. Começa agora mais uma edição ao vivo e a cores do sancatvjornalismo.com. E vamos ao pensamento do dia. Dê valor a quem te dá amor. E vamos agora às principais manchetes que movimentaram a polícia de ontem para hoje. Suposta traição provocou feminicídio. Mulher foi pega pelo scanner levando drogas para o marido. Incêndio deixou picape destruída na serrinha do Cidade Araci. Câmera de segurança registra ladrão arrombando a escola Arquimedes. Hospital retira a sedação do músico Mingau. Ladrão capota Citroën na SP310. Bêbado foi pego pilotando moto produto de furto. Cães da raça Pitbull matam casal de idosos. Carro e moto colidem no Jardim São Paulo. Força Tática encontra ex-presidiário. E hoje é o dia do ortopedista. Então vamos falar um pouquinho sobre esse dia muito importante na vida das pessoas que têm algum órgão fraturado. Os ortopedistas desempenham um papel fundamental na saúde e bem-estar das pessoas. Esses médicos são especialistas em tratar doenças e lesões do sistema músculo-esquelético, ajudando pacientes a recuperar a mobilidade e a qualidade de vida. A data também aumenta a conscientização sobre a importância da prevenção e cuidados com lesões e problemas ortopédicos, principalmente nos idosos. Tá falado então? Então está falado. E vamos então à primeira notícia que movimentou a polícia na cidade de São Carlos e também na região. E temos já o nosso ouvinte de todos os dias, o Roberto Ciassi. Luiz Roberto Ciassi, bom dia para você. Vamos colocá-lo na tela da Sanca TV. Ele está dizendo: bom dia, Aguiar. Ótima, abençoada terça-feira, repleta de paz, saúde, alegrias e grandes conquistas. A todos vocês, a todos nós. Abraços. Obrigado, Luiz Roberto Ciassi, bigodão do Fumanchu. Então vamos contando aqui para você, vamos voltar na caixa de entrada e vamos deixar a suposta traição que provocou o feminicídio para o finalzinho, tá bom? Mas nós vamos falar que uma mulher moradora lá em Ibaté, no final de semana, ao visitar o marido que está preso na penitenciária lá em Araraquara, também acabou na lata de sardinha. Mas você vai saber por quê. Então vamos lá. Foi na manhã de domingo, dia 17, uma mulher de 23 anos, moradora na cidade de Ibaté, foi presa em flagrante tentando entrar com maconha na penitenciária de Araraquara. As 10 porções de maconha que ela estava levando para o marido, que está preso por tráfico de drogas, estavam escondidos na sua cintura. A visitante, ao passar em revista pelo scanner, a droga foi encontrada pelas agentes penitenciárias. Isso na cintura da mulher. A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Será que ela foi recolhida à lata de sardinha? Vamos saber da produção. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e recolhida à lata de sardinha de Santa Ernestina. Quer dizer, o marido está preso por tráfico de drogas. Aí ela sai de Ibaté, coloca 10 porções de drogas na cintura e vai para a penitenciária levar drogas para o marido. Lá ela é submetida ao scanner, aquele scanner pessoal. E o scanner acusou que ela tinha alguma coisa diferente em sua cintura. E ao checar encontraram 10 porções de maconha. Resultado, o marido preso por tráfico de drogas. E ela vai visitar o marido, também acabou presa por tráfico de drogas. Coisa errada não dá certo. E vamos voltar à caixa de entrada.
E falando para você que são 9 horas mais 6 minutos, hoje 19 de setembro do ano 23. Então voltamos à caixa de entrada e vamos saber qual é o próximo assunto. E vamos falar para você que um incêndio em uma picape estrada deixou ela totalmente destruída. Foi na tarde de ontem, segunda-feira, portanto, dia 18, uma picape Fiat Strada foi destruída na Avenida Integração, aquela serrinha do Cidade Araci, aqui na cidade de São Carlos. De acordo com as informações, o veículo trafegava no sentido Jardim Cruzeiro do Sul para o Cidade Araci, quando de repente, não mais que de repente, um curto-circuito provocou o sinistro e tudo entrou em chamas. Os bombeiros foram acionados, porém quando chegaram, encontraram isso aí que vocês estão vendo. Somente a carcaça, o resto queimou tudo. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a picape estrada ficou totalmente destruída conforme a produção está mostrando aí nas imagens, tá bom? Vamos falando para você que são 9 horas mais 7 minutos. 9 horas mais 7 minutos, hoje dia 19. E vamos voltar à caixa de entrada. E vamos falar que o ladrão é cara de pau. Ô raça complicada. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança, o pessoal coloca a câmera de segurança, achando que o ladrão vai se intimidar. Ó, tem câmera de segurança, eu não vou entrar não. O cara tá defecando e andando para a câmera de segurança. Olha lá, a produção mostrando o vídeo aí. Na Escola Arquimedes, lá no Maria Estela Fagá. Ele fez literalmente uma limpa. Vamos saber como aconteceu a história de acordo com o vídeo rodando. A escola Professor Arquimedes Aristeu Mendes de Carvalho fica na rua Luiz Gualtieri, melhor dizendo, no Maria Estela Fagá, aqui na cidade de São Carlos. Ela foi visitada e furtada na madrugada de ontem, segunda-feira, dia 18. O ladrão, esse que vocês estão vendo aí, foi flagrado por câmera de segurança arrombando a porta da instituição de ensino. Depois de arrombar a porta da instituição de ensino, ele furtou notebooks, tablets, impressoras e outros materiais, tudo com identificação da Secretaria Estadual. Secretaria Estadual de Educação. A direção da escola lamentou o ocorrido e informou que o vídeo foi encaminhado para o 1º Distrito Policial na tentativa de identificar o ladrão. Tá vendo o ladrão aí arrombando a porta da instituição de ensino? E fez uma limpa. Levou computadores, levou tablets, levou uma série de outras coisas, tudo com símbolo, tudo com logotipo da Secretaria Estadual de Educação. 9 horas mais 9 minutos. 9 horas mais 9 minutos, nós vamos falar de coisa gostosa. E falar de coisa gostosa é falar de carne assada. Carne assada, carne de porco, carne de frango, carne de vaca, todos os tipos de carne. Você pede e o pessoal assa para você. O pessoal tempera, deixa de molho, marinando, depois vai na churrasqueira, aquela churrasqueira grandona a bafo, e ela fica ali em fogo lento, em fogo baixinho, e de repente fica prontinha. Onde eu encontro esse tipo de carne? Na Casa de Carnes Conquista. Onde fica? Casa de Carne Conquista. Com carnes assadas sábado, domingo e feriado, fica na rua Professor Paulo Montserrat, no Jardim Rissetti. Aguiar, mas como é que eu faço para fazer a minha encomenda? É simples. Você disca 3368-7909 e faz o seu pedido. E diz, daqui 1 hora, daqui 2 horas eu passo aí para pegar. Você quando passar lá está prontinho, é só pagar e vazar e colocar a sua carne na geladeira ou na churrasqueira. Aí fala, mas eu quero arroz, feijão, macarrão, salada. Arroz temperado. Tem? Tem prontinho também e quentinho. Casa de Carne Conquista.
Tudo isso e muito mais para você saciar a sua fome. Então vamos lá? Vamos falar para você que são 9 horas mais 11 minutos. 9 horas mais 11 minutos, falamos do ladrão que arrombou a porta da instituição de ensino Aristeu Mendes de Carvalho, lá no Maria Estela Fagá, e fez uma limpa, literalmente fez uma limpa. E quando você tiver uma reclamação, uma imagem, um vídeo, é só mandar pra gente. 997-01-1883, esse é o zap da sancatvjornalismo.com, tá bom? Então vamos lá. Hoje tá meio embaçado aqui, não sei porquê, mas tá meio grudado as coisas. Então vamos lá, tem dia que a noite é assim mesmo, né? Vamos voltar na caixa de entrada e falar para você que são 9 horas mais 11 minutos. E vamos falar do Mingau. Sabe quem é o Mingau? Não sabe? É o Rinaldo Amaral. O Mingau da banda Ultraje a Rigor. Então vamos falar desse músico, Rinaldo Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor. Ele teve a sedação retirada e está passando por um processo de retirada da ventilação mecânica. A informação foi divulgada no domingo, dia 17, pelo Hospital São Luís, em São Paulo, onde o músico Mingau está internado desde o começo de setembro. O hospital informou que Mingau segue internado na UTI, sem despertar. Ele segue internado na UTI sem acordar, ou seja, sem despertar, e o seu quadro clínico é considerado estável, mas ele não acordou ainda. Só se acordou de ontem para hoje. Mingau foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro, quando passava de carro na Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty, na companhia de um amigo que não foi alvejado. Esta semana, a polícia anunciou que no dia 15/9 efetuou a prisão de mais um suspeito da tentativa de homicídio contra o músico Mingau, ou seja, o Rinaldo Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor. Tomara que tudo dê certo, né? Vamos torcer. Mas como eu disse anteriormente, o hospital disse que a sedação está sendo retirada, mas ele não desperta. Continua sem pronunciar uma palavra sequer. Então vamos falar para você que são 9 horas mais 13 minutos. 9 horas mais 13 minutos. Daqui a pouco nós vamos até Ibaté e vamos falar do caso do marido que matou a mulher por uma suposta traição. Ele disse para a polícia: o ladrão, o homem com o qual minha mulher estava me traindo fugiu pelo telhado. E couro na mulher. A mulher não resistiu. Daqui a pouco você vai ficar sabendo dos detalhes lá em Ibaté, no Jardim América. Vamos falar que o ladrão, olha só o prejuízo que essa vítima teve. Prejuízo psicológico, porque isso vai ficar marcado pro resto da vida, depois de um assalto com extrema violência. E depois olha o jeito que ficou o carro levado pelos assaltantes, pelos 2 assaltantes. Mas foi na manhã de ontem, segunda-feira, dia 18, um Citroën C3 de cor prata, ano 13, foi roubado no Cidade Jardim e capotou no KM 229 da rodovia Washington Luiz em São Carlos e ficou totalmente destruído. O veículo trafegava em alta velocidade no sentido interior capital. E quando estava entrando na alça de acesso da Avenida Getúlio Vargas, aquela quando você está pela rodovia Washington Luiz, aí você pega a direita até aquela alça de acesso para entrar na Avenida Getúlio Vargas. Então foi naquele trechinho ali. Entrando na alça de acesso para a Avenida Getúlio Vargas, o motorista assaltante perdeu o controle e capotou várias vezes. Na sequência, o veículo que ficou destruído foi abandonado e seus ocupantes tomaram rumo ignorado. Agora vem o pior. De acordo com as informações, o carro capotado pelos assaltantes era financiado e não tinha seguro. Só o ferro velho. Dá uma olhada que jeito ficou o Citroën C3 roubado lá no Cidade Jardim ontem de manhã. E na fuga, eles apavorados,
Quando entraram na alça de acesso, porque é uma curva direita de quem vem no sentido interior capital, se perderam. O motorista se perdeu e deu um monte de capotado. E o mais interessante de tudo isso, que os caras aparentemente saíram ilesos, né? Porque conseguiram fugir, simplesmente desapareceram e não foram identificados. Tá aí a situação do carro. E conforme eu disse, as informações dizem que o carro era financiado e não tinha seguro. Ficou cara a brincadeira, né? Meu senhor. Vamos lá então. 9 horas mais 16 minutos, 9 horas mais 16 minutos, vamos voltar à caixa de entrada. E vamos falar que a polícia pegou um bêbado. O bêbado estava pilotando uma moto produto de furto. E o mais interessante de tudo isso, que uma moto 22, ano 22, zero. O cara teve a maior cara de pau de falar para a polícia que ele comprou a moto por R$300. Para e pensa. Comprou a moto ano 22 por R$300. Então vamos contar a história. Essa história aconteceu na noite de domingo, dia 17. O homem de 32 anos, o motoqueiro de 32 anos, foi preso por policiais militares pilotando uma moto produto de furto. Ele pilotava pela estrada do Pinhal. Essa estrada do Pinhal fica às margens da rodovia SP-215, aqui na cidade de São Carlos. O condutor da moto, GTZ, a moto é uma GTZ 150 de cor preta, ano 20, placas de São João da Boa Vista. Ele tentou fugir dos policiais militares, porém foi abordado logo em seguida. O piloto que estava portando 3 trouxinhas de maconha, um de chavador, aquele moedor, a moto com a placa de outro veículo, carteira nacional de habilitação vencida, e não passar no teste do bafômetro, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. Vocês perceberam, ó? Ele estava portando 3 trouxinhas de maconha, um de chavador, que é aquilo para moer a maconha. Você pode usar esse de chavador, que é um moedor para moer alho, cebola, pimenta do reino e por aí afora. A moto estava com a placa de outro veículo. A CNH dele estava vencida e não passou no teste do bafômetro. Tudo isso. Aí ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. Lá na Central de Polícia Judiciária, esse motoqueiro que estava com a moto, produto de furto, dizendo que havia pago R$300 pela moto, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, receptação e porte de entorpecentes, ou seja, drogas, e recolhido ao centro de triagem, ou seja, a lata de sardinha. Marcos disse aos policiais, como eu disse anteriormente, que havia pagado pela moto R$300. Porém, não citou o nome da pessoa que ele havia comprado a moto. Mas a moto era produto de furto ocorrido lá em São João da Boa Vista. R$300 pela moto. É mole pro gato ou você quer mais? Sorte do dono, do cara que foi vítima, né? Que a moto foi recuperada pela polícia. Então vamos lá. 9 horas mais 19 minutos. 9 horas mais 19 minutos, nós vamos voltar aqui. Gente, eu falo sempre aqui. A minha filha tem cachorro. Tem uma cachorra pitbull. Ela é um doce. Super gente fina. Super gente boa. Mas eu tenho o pé atrás com cachorro pitbull. Principalmente, não só o pitbull, mas esses cachorros de grande porte. Por quê? Porque eu sei lá o que acontece, de repente cola o pratinado desses cachorros e pronto. O bicho vira o capeta. É o diabo na casa do terço quando cola o pratinado. Então, eu vou na casa da minha filha, lógico. Ela tem a cachorra gosta de mim, eu gosto bastante dela. Ela é dócil, mas eu não sei o que acontece com esses cães. Tem um minutinho, um segundo, uma fração de segundo, tum! Colou o pratinado. Colou o pratinado, azedou tudo. E aí
a coisa fica difícil. Mas presta atenção. Casal foram mortos por cães pitbulls. Maria das Dores de Jesus Pereira Brito. Ela tinha 79 anos. E seu marido, Antônio Bibiano Brito, 75. Residentes em uma casa na rua Nuporanga, no Jardim Salgado Filho, na cidade de Ribeirão Preto. Eles morreram depois de serem atacados por 3 cães da raça Pitbull. Conforme o boletim de ocorrência, os animais foram deixados na casa do casal por um sobrinho deste casal. Eles foram deixados na casa desse casal para irem a uma festa de aniversário, ou seja, a esposa e o filho. A família, ao retornar da festinha do aniversário, encontrou o Antônio gravemente ferido em uma poça de sangue. E ao seu lado, rodeado, estavam os 3 cães pitbulls. Na cozinha estava Maria, com o rosto desfigurado e sem vida. O socorro foi acionado. Porém, Antônio, que foi socorrido com vida, faleceu logo em seguida no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Os 3 animais foram recolhidos e encaminhados ao Centro de Zoonose de Ribeirão Preto. Entendeu? Então, a Maria e o Antônio são as vítimas. É o casal que fizeram a guarda do animal, que foi deixado por um sobrinho, cujo sobrinho deixou os cães na casa dos tios, do tio e da tia, para ir com a esposa e o filho até uma festa de aniversário. Nesse espaço de tempo, colou o pratinado dos 3 cães e foi aquele estrago. Matou a senhora, a dona Maria, e logo na sequência o marido, Antônio Bibiano Brito, atacado também. Ele estava vivo quando o pessoal retornou do aniversário. A dona Maria estava morta com o rosto desfigurado. Ele foi socorrido com vida, levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu e faleceu. E os cachorros não eram estranhos, porque era do sobrinho. Mas eu pergunto, por que o sobrinho deixou os animais na casa dos tios? Por que não deixou na sua própria residência? Não vamos discutir o gosto, né? O cara gosta de 3 cães, eu gosto de cachorro também, mas eu prefiro de porte médio, prefiro cachorros dóceis, né? Do que esses animais aí. Eu não teria. Não estou dizendo que você está errado. Você tem, tudo bem. Mas eu particularmente não teria. Porque eu fico com o pé atrás com esses cães. Nunca fui atacado, a cachorra da minha filha, como eu disse, é dócil, mas eu tenho receio. Tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar à caixa de entrada, falar para você que são 9 horas mais 24 minutos, 9 horas mais 24 minutos. Vamos falar que um carro e uma moto colidiram no Jardim São Paulo. Foi na manhã de ontem, dia 18, um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro foi registrado no Jardim São Paulo, aqui na cidade de São Carlos. Os 2 veículos transitavam pela rua Monsenhor Carlos Veloso Siqueira. Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira, no sentido oposto. O motorista do carro, ao entrar na rua Jorge Pitaque, colidiu de frente contra o motoqueiro. O condutor da moto, depois de bater contra o para-brisa e levar um chão, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia. Olha o estrago que fez no carro. A moto ficou destruída, entortou até o quadro. Então os 2 estavam no mesmo sentido. Aí o carro entrou à esquerda na Monsenhor Alcindo Siqueira. E o motoqueiro estava pela mesma rua, no sentido oposto ao carro. Quando o carro entrou à esquerda na rua Monsenhor Alcindo Siqueira, interceptou a trajetória da moto. O motoqueiro bateu no para-brisa, lá está o sinalzinho, passou e caiu do outro lado. Ele foi socorrido e, de acordo com as informações, não corre risco de vida. Vamos falando para você que são 9 horas mais 25 minutos. 9 horas mais 25 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar
do feminicídio que aconteceu em Baté. O marido, o matador, disse que ele havia sido traído e que o rapaz, do qual ele está dizendo, havia saído pelo telhado. Aí ele deu uma surra na mulher. E a coisa ficou grave e a mulher acabou falecendo. Detalhes daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui e falar que a Força Tática encontrou um ex-presidiário. Vamos deixar na ponta da agulha. Mas antes de falar do ex-presidiário, que foi encontrado pela Força Tática, nós vamos falar para você que são 9 horas mais 26 minutos. 9 horas mais 26 minutos. Cadê a cozinha? Onde está você? Achei a cozinha aqui. Deixa eu ver o que tem na cozinha hoje. Prato do dia na cozinha da Belinha. Vamos lá. O prato do dia hoje na cozinha da Belinha: arroz, feijão, farofa, salada de alface, repolho refogado com cenoura, frango assado e linguiça também assada. Verdade? Linguiça assada e frango assado? Linguiça assada e frango assado lá na cozinha da Belinha. Onde fica a cozinha da Belinha? A cozinha da Belinha fica ali na Avenida Vicente Pelicano, 212, no Castelo Branco, esquina da Avenida Germano Fer Júnior. Tem a parede preta, o toldo amarelo, tá cheio de gente e o pessoal já está trabalhando. E quem está trabalhando lá hoje? A Isadora não foi hoje, ela ficou dodói. E quem foi no lugar dela foi a Vilceli. Quem mais tem lá? Tem a Cidinha, tem o Pedrinho, tem a Belinha, tem o Tiago, tem a Cidinha do café. Quem mais? Tem a Simone. Grande abraço a todo o pessoal da cozinha da Belinha. Que hora começa a servir a comida? Eu acredito que dá pelas 10 horas já tem prato pronto. Se você passar lá e falar: Belinha, eu tô com uma fome danada, tô com uma pressa danada. Tem como fazer um prato aí pra mim rapidão? Tem. E tem entregas em domicílio também. Prato feito em Marmitex. Aceita Pix, cartões de débito e crédito. Tudo isso e muito mais na cozinha da Belinha. Vamos falando para você que são 9 horas mais 28 minutos. Vamos falar que a Força Tática prendeu um ex-presidiário procurado pela Justiça. Foi na manhã de ontem, segunda-feira, o capitão Delanina, que comanda a Força Tática, estava na viatura com os cabos Rivaldo e o De Lazzarini e detiveram um ex-presidiário na rua Capitão Alberto Mendes Júnior, na Vila Costa do Sol, aqui em São Carlos, pertinho do terminal rodoviário. O condenado e ex-presidiário foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e recolhido à lata de sardinha, e aguardando uma movimentação para um presídio da cidade, ou melhor, presídio da cidade não, para um presídio da região, tá bom? Então vamos lá. Nossa senhora, que barulho é esse, gente? Olha, tá escutando? É o vizinho. O vizinho tá mexendo alguma coisa lá. Olha só. Vamos voltar à caixa de entrada. Parou o barulho. Voltando à caixa de entrada. Agora é a última informação. É a última. Então vamos falar da suposta traição que essa mulher foi acusada e custou a vida dela. E o pior de tudo, a criança ficou traumatizada, porque quando a polícia chegou e ela com a criança de 3 anos no colo, a criança dizia assim: o papai machucou a mamãe. Uma criança de 3 anos falando: o papai machucou a mamãe. Então vamos contar a história. Vamos abrir aqui. Vamos contar que esta suposta traição custou uma vida e um trauma, eu acho que para sempre, para esta criança de 3 anos que estava no colo da mãe. Foi na madrugada de hoje, terça-feira, por volta de 1 hora mais 50 minutos, um feminicídio aconteceu em uma casa na rua Ivo Gênova, no Jardim América, lá em Ibaté, quando uma mulher de 19 anos foi espancada a pauladas até a morte pelo marido de 31 anos. A mulher, vítima, é Isabela Cristina da Silva Lopes, 19 anos.
toda ferida, ao ser atendida por policiais militares, estava com a filha de 3 anos no colo. Naquele mesmo momento em que os policiais chegaram, o marido, Wesley Henrique Bocalan Alonso, de 30 anos, disse aos policiais militares que a esposa Cristina o havia traído e que o homem teria fugido pelo telhado. A criança que estava no colo de Cristina dizia insistentemente. A criança falava assim: papai tinha machucado a mamãe, porque ela presenciou todos os fatos. Ela presenciou a mãe apanhando com uma barra de ferro e um pedaço de pau. Diante do quadro, os policiais militares solicitaram socorro. Socorro para Cristina, que foi encaminhada ao Hospital Hermínia Morgante. E durante o atendimento médico, ela sofreu 2 paradas cardíacas, não resistiu e acabou falecendo. O agressor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e, depois de ser autuado em flagrante por feminicídio pelo delegado Gilberto de Aquino, foi recolhido à lata de sardinha de São Carlos. Em pesquisa, os policiais constataram que havia contra o marido assassino 2 boletins de ocorrências elaborados em Santa Bárbara do Oeste, ambos por violência doméstica. A filhinha do casal, agora que é o duro, né, gente? O pai preso por feminicídio, por uma suposta traição. A menina traumatizada, como eu disse anteriormente, dizia: a mamãe está ferida porque o papai a machucou. O papai machucou a mamãe. A mamãe está ferida. Ela no colo da mãe, que ainda estava consciente. A mãe foi embora. Não volta nunca mais. O pai preso. A criança foi levada para o conselho tutelar. Parou para pensar no quadro? Doutora Tereza de Fátima Paiva. A senhora ouviu o que eu acabei de falar? Como é que fica a cabeça dessa criança de 3 anos, que presenciou o pai espancando a mãe, e depois o pai preso, a polícia prendendo o pai, e a mãe sendo encaminhada ao Hospital Hermínia Morgante, lá em Baté, e morre. E a criança falando para a polícia que a mamãe estava ferida porque o papai havia machucado. Muito triste, né, gente? Então vamos lá. Vamos para outras coisas agora. Vamos colocar a doutora Tereza de Fátima Paiva. Alô, Terezinha de Fátima Paiva, a nossa advogada. Ela está dizendo: bom dia, amado amigo. Deus abençoe. Você também, Terezinha. Grande abraço. Terezinha, se você ouviu o nosso comentário a respeito desse feminicídio, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? E nós vamos falar de Mundial Autoelétrica lá em Ribeirão Preto. Mundial Autoelétrica fica na rua Marques da Cruz, 220, na Vila Tibério. Estão demolindo a casa aqui do lado, é brincadeira, né? Rua Marques da Cruz, 220, na Vila Tibério, em Ribeirão Preto. O telefone 991788772. Aí você fala: não, mas não deu BO no meu carro, não tem problema na parte elétrica. Eu quero ouvir música boa. Onde eu ouço música boa? Música boa você escuta na Balboa, balboa.agoranoar.com.br. 24 horas de música para alimentar os seus ouvidos. É, música boa, a gente gosta de ouvir, tá bom? E pro Peleto não ficar com ciúme, coloca o Peleto aí. Cadê o Peleto? Peleto, cadê você? Itirapina Web Rádio. Itirapina Web Rádio. 100% flashback. Das 20 horas às 23, todos os dias, ao vivo e a cores. Depois fica pelo o DJ, o piloto automático. Vamos lá.